Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero terminar hoje essa série, Não Limite Deus, mas hoje também vai ser uma mensagem especial para esse dia especial, que é o Dia das Mães. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 5, quero começar por aqui. Quero que você abra o seu coração, quero que você receba essa palavra. Há uma palavra de Deus para você hoje nesse lugar. Então, é um suprimento divino. Deus, Ele nos supre através da sua palavra. Então, talvez, eu não sou mãe, eu sou homem, essa palavra não é para mim, sabe? Deixa eu lhe dizer algo, o Espírito Santo, ele sabe como pegar uma palavra e aplicar individualmente no coração de cada um aqui. Ele sabe como fazer isso. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa receber hoje aqui. Agora, é tão importante que você fique sensível ao que o Espírito Santo vai fazer. Sabe, enquanto eu estiver falando aqui, o próprio Espírito Santo vai começar a aplicar isso no seu coração. Ele vai começar a aplicar na sua vida, no seu contexto, nas coisas que você está vivendo. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 5, Paulo está falando a Timóteo, mas é interessante isso que ele diz: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Veja que Timóteo, essas duas cartas, elas são maravilhosas. Paulo está escrevendo a Timóteo, era um jovem pastor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja que estava em franco crescimento, uma igreja que estava crescendo no seu tempo, crescendo numericamente. Mas começou a perseguição aos cristãos no Império Romano, quando Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. E agora em 2 Timóteo, Paulo ele precisa escrever essa carta para fortalecer Timóteo. Timóteo estava pensando em desistir do chamado, em voltar atrás, talvez deixar o ministério. E Paulo ele escreve isso: olha, Timóteo, eu lembro da sua fé sem fingimento. Agora, de onde veio essa fé que estava na vida de Timóteo? A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide. Então veja que a avó de Timóteo teve uma influência espiritual. Sabia que avós podem influenciar espiritualmente seus netos? Na verdade, a família que cerca as crianças vão influenciar, mas eu percebo que a avó de Timóteo teve uma influência sobre a vida dele. E sua mãe, Eunice, então, tanto a sua avó quanto a sua mãe foram mulheres de fé. E elas conseguiram transmitir essa fé para o neto e para o filho. E Paulo fala: eu estou certo de que habita a fé que habitou na sua avó. Olha que coisa linda. Ele está falando de geração, de um legado, sabe? Muitas das vezes nós pensamos em herança. O que é herança? É aquilo que você está construindo materialmente, financeiramente, que vai ficar para os seus filhos e para os seus netos. Propriedades, carro, casa, dinheiro. Mas a Bíblia fala também sobre nós deixarmos um legado de fé. Então, se ocupe também em deixar um legado para as suas próximas gerações. Um legado para as suas próximas gerações. Um legado de fé. Um legado de experiência com Deus. Um legado de um relacionamento
com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu, isso que impactou, isso que determinou na vida de Timóteo. Timóteo teve a influência forte da sua avó e da sua mãe. Eu não sei porque a Bíblia não cita o pai, eu não sei qual é o contexto, mas o fato é que a avó e a mãe transmitiram uma fé para eles. E eu pergunto aqui para você, você tem conseguido, pense nisso, você tem sido bem-sucedido, bem-sucedida, habilidoso em transmitir sua fé, um legado espiritual para as próximas gerações? Sabe, deixa eu compartilhar algumas coisas com você. Eu tive uma influência muito forte na minha vida espiritual, da minha mãe. E eu quero destacar algumas coisas que ela fez que me marcaram profundamente. A primeira, durante toda a minha infância, minha mãe, ela, na hora de dormir, ela ia no quarto comigo e orava comigo. Isso foi muito forte, porque isso era diário. Então, quando chegava a hora de dormir, ela me acompanhava para o quarto e nós dávamos, eu deitava, ela segurava a minha mão e o combinado era eu orava primeiro e ela orava depois. Eu fazia aquela oração de criança, rapidinha, Papai do céu abençoa a noite, em nome de Jesus, amém. E quando ela começava a orar, eu lembro dessa cena, ela sentada na minha cama e segurando a minha mão, e ela começava a orar, eu abria o olho, eu não sei explicar porquê, mas eu gostava de olhar para ela, para a expressão dela, enquanto ela estava orando. E eu achava aquela expressão assim, sabe, irmãos, algo tão espiritual. Eu ficava aquilo, eu falei, será que um dia... Eu ficava, ela de olho fechado, eu ficava ensaiando, tentando imitar ela assim, fazer aquela expressão. E ela orava, ela falava logicamente as palavras que, como criança, eu ainda não sabia usar. Mas o fato é, irmãos, que durante toda a minha infância, ela fez isso. Sabe, isso me marcou. Logicamente, houve um tempo em que ela precisou transicionar isso, falar, meu filho, agora você não é mais uma criança, você já pode fazer as suas orações por você mesmo. Porque você precisa treinar os seus filhos espiritualmente. Ouça isso, você precisa treinar os seus filhos espiritualmente, porque você não vai durar para sempre. Você precisa treinar os seus filhos espiritualmente, porque você não vai durar para sempre, você não vai estar aqui para sempre. Então, os seus filhos, eles precisam ser treinados desde a infância. Veja, estou falando de treinamento. Você está entendendo isso? Não, você está entendendo isso? Isso vai além do que trazer filhos na igreja. Só porque você está indo na academia não significa que você está treinando. Pessoas vão na academia simplesmente para ficar lá conversando, enganando a si próprio de que estão fazendo alguma coisa. Pessoas vão na igreja, trazem os seus filhos simplesmente para ter a consciência tranquila de que estou trazendo meus filhos na igreja. Mas isso não é tudo, isso é uma boa parte, você deve continuar fazendo. Mas você deve treinar seus filhos nas coisas do Espírito. Deve treiná-los. Você deve treinar a fé deles. Você deve treiná-los nas coisas espirituais. Você deve ministrar. Você deve impor as mãos sobre os seus filhos e transmitir para eles coisas espirituais, dons do Espírito, experiências com Deus. E por quê? Porque você não vai estar aqui para sempre. Então, se você treinar os seus filhos para todo problema, eles procurarem você como a solução, eles não vão ser treinados a buscar a Deus para solucionar os seus problemas quando você não estiver mais aqui. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Isso é um treinamento. Isso leva anos.
Você precisa treiná-los na oração. Você precisa treiná-los na fé. Você precisa treiná-los na confissão. Você precisa, sabe, criar situações aonde eles possam ter as suas próprias experiências com Deus. Por quê? Porque você está transmitindo, assim como Lloyd fez, assim como Eunice fez, você está transmitindo um legado de fé para as próximas gerações. Quem crê recebe, diga amém. Então isso marcou muito a minha vida. Marcou porque ela orava comigo todas as noites. A segunda coisa que eu vi minha mãe fazendo, sabe, essa parte, eu consigo entender por que a Bíblia talvez não cite ali o pai. Meu pai também foi um homem espiritual. Meu pai era um homem de oração, era e é um homem de oração, de leitura da palavra. Mas meu pai, ele como pastor, estava sempre fora, cuidando das coisas da igreja, do ministério. E minha mãe era quem ficava a maior parte do tempo comigo e com as minhas irmãs. A mãe, ela exerce uma influência porque a mãe, ela passa mais tempo com os filhos do que o pai. Então ela pode comunicar, transferir esses legados espirituais. Logicamente que os pais podem e devem fazer isso, mas as mães, Deus as capacitou de um modo em que elas conseguem. Você já percebeu, amados, que quando se trata de assuntos espirituais, as mulheres são mais sensíveis do que os homens? Se você fizer uma checada nos cultos do dia a dia desta igreja, você vai perceber, nós temos mais mulheres do que homens. Quando nós fazemos um chamado para oração, mulheres respondem mais do que homens. Mas nós podemos ser homens também sensíveis à voz de Deus. Amém ou não amém, homens? Amém. Então minha mãe passava mais tempo conosco e ela conseguiu imprimir isso. Mas a segunda coisa que me impactou foi que foram vários momentos em que eu surpreendi minha mãe orando e lendo a Bíblia. Ela tinha um momento dela de oração, leitura da palavra, e ela conciliava isso com os seus afazeres domésticos, com o cuidar da casa, cuidar dos filhos. E ela entrava, mas tinha um momento que ela entrava no quarto e ela ia orar, sabe? E muitas vezes, enquanto ela estava orando, eu conseguia ouvir pela porta do lado de fora. Eu abria a porta devagarinho para que ela não fosse interrompida, e eu via ela ajoelhada ali, ajoelhada, orando e buscando ao Senhor. Sabe, isso criou uma impressão no meu espírito de que isso é importante. Isso construiu um legado para mim. Eu lembro que de 1992 a 1993 foi um ano de transição na minha família. Papai era pastor da primeira igreja batista de Foz do Iguaçu. Isso já fazia 7 anos que ele pastoreava aquela igreja. E nessa transição de 1992 para 1993, papai recebeu um convite para assumir o pastorado da primeira igreja batista de Maringá. A igreja que ele ficou mais tempo, ficou 28 anos. E foi a igreja que eu cheguei adolescente. E eu lembro que quando o papai, ele comunicou isso para nós. Ele falou, olha, eu recebi um convite, ele nos chamou, todo mundo, eu, minhas 2 irmãs mais velhas, minha mãe, nós entramos no quarto deles, sentamos todos na cama, e ele disse assim, olha, eu recebi um convite, ouça isso, eu recebi um convite para pastorear a primeira igreja batista de Maringá. Eu estou orando e para saber o que eu devo fazer. Então vocês orem também, não comentem isso com ninguém, mas nós estamos dentro desse processo. Eu lembro que depois daquele momento, eu disse para minha mãe, mãe, como é que meu pai vai saber o que ele deve fazer? E ela me deu uma resposta, que naquela resposta, ouça isso, naquela resposta, eu vou falar de novo, naquela resposta, de novo, naquela resposta, para você gravar bem, naquela resposta. Naquele dia, naquela resposta, ali Deus começou a me conectar com a palavra da fé. Foi ali. Ela nem sabe disso. Eu ainda nunca contei isso para ela, acredita? Ela falou assim, meu filho, Deus
vai falar com o seu pai. Meu irmão, quando ela disse, Deus vai falar com o seu pai, me deu um nó na cabeça. Eu falei, como é que é? Deus fala com meu pai? Falei, meu pai deve ser o Moisés. Falei, mãe, mas Deus vai vir no ouvido do meu pai falar com ele? E ela falou, não, filho, Deus vai falar no coração dele. Pior ainda. Como é que você explica aí para uma criança que Deus vai falar no coração? Agora veja como é que Deus abriu. Naquele dia, eu devia ter entre 11 e 12 anos. Eu comecei a perseguir essa resposta. Eu quero saber como é que Deus fala com a gente. Aquilo se tornou algo importante para mim. Quando em 1993 meu pai assumiu o pastorado da primeira igreja batista, então Deus falou com ele. Nós nos mudamos para Maringá. Nesse momento eu já devia ter uns 12 ou 13 anos de idade. Era mês de janeiro, eu estava de férias escolares. Papai, a gente tinha chegado de férias e ele precisava ir na igreja arrumar o gabinete dele, o novo gabinete que ele estava ali assumindo. O pastor que tinha saído tinha deixado alguns livros e papai ia tirar aqueles livros e ia colocar os livros dele. E como eu estava de férias, ele falou, Vitor, vamos lá para a igreja que você vai me ajudar. Falei, tá bom, vamos lá. Então eu fui. Quando chegando lá, sabe aquela questão, como é que Deus fala na minha cabeça por meses? Eu querendo saber, eu estava achando que eu ia ouvir a voz audível de Deus a qualquer momento. E naquele dia, eu pegando os livros que estavam lá, eu pego um livro que me chama a atenção. De todos os livros que estavam lá, teve um livro, parece que tinha uma luz diferente naquele livro. Pastor, que livro é esse? O livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Kenneth Hagin. Quando eu vi aquele livro, eu peguei aquele livro antigo, se você conhece esse livro, tem uma edição antiga, uma capa branca com uma pomba com um fundo azul bem feio. Hoje tem uma edição nova, uma capa bem mais bonita. Mas eu peguei aquele livro, eu não sei porquê, mas na época eu não sabia porquê, logicamente que hoje eu sei, mas algo disse para mim, esse livro tem a resposta que você está buscando. Então eu comecei a ler, mas o ponto que eu quero destacar é por causa da palavra que a minha mãe liberou. Deus encontrou uma porta para começar a desenrolar o plano que Ele tinha para a minha vida. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. Então minha mãe foi a pessoa principal que marcou minha vida espiritual. Um outro aspecto que minha mãe marcou, não era algo que eu gostava na infância, mas de vez em quando, não era algo que papai fazia sempre, mas de vez em quando papai me dava uma mesada. A primeira coisa, quando eu falava, mãe, papai me deu uma mesada, era a primeira coisa que ele falava, já tirou o dízimo? E eu falava, mãe, o papai já dizimou desse dinheiro. Eu tinha algum entendimento naquela época já. Esse dinheiro é dele, ele recebeu, ele já tirou o dízimo, e ele está me dando, eu não preciso dar dízimo de um dinheiro já dizimado. Ela falava assim, quando seu pai te deu, esse dinheiro passa a ser seu. Agora é a sua responsabilidade com Deus. Sabe, irmãos, eu confesso que muito a contragosto, sabe, eu demorei para entender que Deus ama quem dá com alegria. Talvez se eu soubesse disso naquela época, bom, como Deus já sabe que eu não estou alegre em dar, eu não vou nem dar.
Mas a verdade é que aquilo criou algo dentro de mim. Então foi ela que me ensinou a ser dizimista. Nas igrejas batistas tradicionais é muito comum, eles têm 3 campanhas de missões durante o ano: missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais, aonde as igrejas locais levantam uma oferta e enviam para os missionários. E minha mãe também me ensinou a ofertar. Quando nós morávamos em Foz do Iguaçu, no terreno de trás, na frente da nossa casa, tinha um pé de abacate. E atrás tinha um pé de nozes. Então, eu e minhas irmãs, nós colhíamos os abacates, colhíamos as nozes e começávamos a vender para a vizinhança, oferecíamos para os irmãos da igreja e as pessoas compravam. E minha mãe dizia: agora todo esse dinheiro que vocês juntaram, vocês vão dar para missões. Então ela nos ensinou isso. Um outro aspecto em que minha mãe me influenciou fortemente, ela me influenciou a crer em milagres e no sobrenatural. Eu lembro que teve uma época, choveu muito, eu acho que nós já estávamos em Maringá, onde choveu muito, e vamos lá, as donas de casa vão saber, quando chove durante muitos dias, sem parar, o que acumula em casa, irmãs? Roupa para lavar. E choveu, eu acho que choveu tantos dias, eu lembro dessa imagem de muitas roupas para lavar. No dia que abriu o sol, que minha mãe foi lavar as roupas, o que aconteceu? A máquina não funcionou. Irmãos, eu consigo lembrar isso como se isso tivesse acabado de acontecer. Minha mãe pegou, abraçou aquela máquina e ela fez essa oração: Pai, em nome de Jesus, eu preciso lavar essas roupas, faça essa máquina funcionar agora. E a máquina funcionou. Sabe, eu estava lá e eu vi a máquina de lavar sendo curada. Cura divina nas máquinas. Próxima terça-feira tragam as suas máquinas de lavar. Eu vou impor as mãos sobre elas e elas serão curadas. Sabe, mas através dessas coisas pequenas, e soa engraçado, e é engraçado, mas só através dessas coisas que o legado de fé é transmitido. Na casa do meu sogro e da minha sogra, nós nos reunimos para almoçar todo domingo. Nós almoçamos juntos e sentamos juntos. E de tempo em tempo, meu sogro, ele conta as histórias do que Deus fez na vida dele, de como Deus o tirou da roça, trouxe para cá, as promessas, as profecias, as declarações, sabe? E meus sobrinhos Benjamin e Helena, eles estão crescendo, eles estão ouvindo aquelas histórias, eles estão agarrando esse legado. Minha esposa, minhas cunhadas conhecem essas histórias de trás para frente. Eu estou há 16 anos nessa família, entre conhecer Lília, começar a namorar até hoje, 16 anos, e há 16 anos eu ouço essa história sendo contada na família. Mas o que é isso? O legado que está sendo deixado para as próximas gerações. Você está recebendo algo aqui hoje? Então eu quero encorajar você, irmã. Não pare de orar pela sua família. Não pare de orar pela sua família, não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pelo seu marido, não pare de orar pelas necessidades da sua casa. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, eu quero ler para você na versão NVT, coloca para mim na NVT, isso, a parte final diz: a oração de um justo. Como hoje é o dia das mães, eu vou dizer assim: a oração de uma mulher justa. A oração de uma mãe que é justa
que foi lavada, é a justiça de Deus. Então, ouça isso, a sua oração, ela tem grande poder, sua oração tem grande poder, a sua oração produz grandes resultados. Eu venho aqui lembrar você, minha irmã, eu venho lembrar você aqui, eu não sei o que pode estar acontecendo na sua casa, eu não sei qual pode ser a aprovação que você no lar esteja passando, mas eu lembro a você esta palavra, a sua oração tem grande poder, a sua oração produz grande resultado. Se prepare para ser surpreendida. Se prepare para ser surpreendida. O que Deus vai fazer, porque você não para de orar, porque você não desiste de orar. Deus vai te surpreender. Aleluia. Irmã Rosângela, eu ouvi agora o Espírito Santo dizer, ouça isso. A irmã já me comunicou que vai viajar, então eu sei isso no natural. Então isso não é revelação, mas o que eu vou dizer agora é: o Senhor, Ele vai lhe surpreender nessa viagem. O que vai acontecer? Barreiras vão ser quebradas, fortalezas vão ser destruídas, porque há uma graça, há um favor de Deus para reparar danos do passado sobre a sua vida. Há uma graça, o sangue de Jesus, Ele está envolvido nessa viagem para remover barreiras, empecilhos. E eu declaro que haverá cura e haverá restauração. Por quê? Porque a oração de um justo, não precisa 2, 3, um justo orando, já é poder sendo liberado. Produz grandes resultados. Diga forte, as minhas orações produzem grandes resultados. Um pouco mais forte, diga, as minhas orações produzem grande resultado. Sabe? E o diabo, ele quer que você pense que você está orando e nada está acontecendo. Mas isso é uma mentira dele. Então, eu creio, amados, que nós precisamos, sabe, investir tempo. Eu quero deixar isso claro, eu não estou falando contra você deixar uma herança, casa, bens, não é isso. Você deve fazer isso, mas nós devemos investir tempo em deixar um legado para as próximas gerações. De experiências com Deus. De histórias com o sobrenatural. Então, experiências como essa da máquina de lavar que é curada pela imposição de mãos. E de uma batista roxa. Vocês tinham que ver os meus pais na igreja do pastor Douglas. De repente, as pessoas começaram a correr no culto. E eles assim... Eu terminei de ministrar e impus as mãos, as pessoas caíram. E depois eu sentei do lado da minha mãe veio no meu ouvido: filho, por que as pessoas caem? Eu olhei para ela e falei: é o poder de Deus. Eu quase perguntei: você está pronta para cair? Aleluia! Você está recebendo algo aqui? Então não pare de orar pela sua família. Não pare de orar pelos seus filhos. Nada tem o poder, ouça isso. Nada tem o poder de afetar, abençoar, transformar tanto sua família quanto suas orações. Dos 3 filhos, eu sou o mais novo, eu tenho 2 irmãs mais velhas. E minha irmã mais velha, ela deu muito trabalho na adolescência. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E eu lembro que um dos auges disso, desse momento, foi, antigamente, eu não sei como é hoje, mas antigamente, quando você tirava nota vermelha na escola, ou os pais vinham buscar o boletim. Quem lembra disso? Meu irmão, como eu detestava isso. E eu não sei como, meus pais...
Principalmente minha mãe, ela parece que ela discernia quando estava chegando. Vitor, quando chega o seu boletim? Eu falei, mãe, eu não sei, não anunciaram ainda na escola. Porque algumas vezes ela precisou ir, ou ela precisou assinar, enfim, as coisas ficaram feias lá em casa. Mas teve uma vez que minha irmã foi muito mal, e a escola liberou o boletim para que ela levasse para casa e trouxesse assinado. E ela falsificou a assinatura da minha mãe. E de alguma forma a escola percebeu que a assinatura da minha mãe foi falsificada. Isso, chamaram os meus pais na escola, e isso trouxe muito problema, sabe, amados? E ali foi um momento muito difícil na minha família, para meus pais lidarem com isso. Mas eles conseguiram, e sabe, pelo poder da oração. Então, nada tem o poder de afetar seus filhos. E até hoje, eu posso falar com os meus pais, qualquer dia, qualquer hora, eles sempre vão repetir isso que eu vou falar agora. Eles falam assim, filho, todos os dias, eu e sua mãe, ou quando é minha mãe, eu e seu pai, oramos por você, pelo seu casamento e pelo seu ministério. Todos os dias eles falam isso. E eles falam assim, por você e pelas suas irmãs. Sabe, recentemente, eu sinto meu espírito de abrir isso. Alguns anos atrás, houve uma situação tão difícil, no meio da minha família, muito difícil. Houve um conflito terrível entre meu cunhado e minha mãe. Ao ponto que eles não se falavam mais. Isso gerava um mal-estar muito grande, até mesmo para mim e para a Lília, quando íamos visitar minha irmã nos Estados Unidos. Havia um clima difícil, um clima chato. Mas, ao longo desses anos, os meus pais foram orando para que isso fosse quebrado. Recentemente, acho que tem algo de uma semana, né, amor? Essa ligação, 2 semanas. Há 2 semanas atrás, a minha irmã do meio liga para mim, Vitor, preciso falar com você. Eu falei, eu vi que era algo urgente, o que foi? Aí ela disse, Marcelo ligou para a mamãe. Quando ela falou, Marcelo ligou para a mamãe, eu falei, o pau quebrou. Marcelo ligou para a mamãe chorando, dizendo que ele ouviu a voz de Deus e ele não tinha mais como levar isso avante. Ele ligou e pediu perdão. Sabe, isso já vinha se estendendo, acho que pelo menos uns 4, 5 anos. Mas pelo nada tem o poder, ouça isso, de afetar, abençoar, transformar. Diga comigo, afetar. Abençoar, transformar. Nada tem o poder de afetar, abençoar, transformar tanto a sua família quanto as suas orações. De situações impossíveis serem quebradas. De filhos rebeldes serem quebrantados. De corações duros serem quebrados. Então não desanime porque está demorando. Olha só o que diz Lucas capítulo 18. Aleluia. Eu percebo, há uma unção do Espírito Santo aqui. Ajudando, socorrendo. Lucas capítulo 18, versículo 1. A Bíblia diz assim, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ore e não desanime. Eu queria que você olhasse aí 3 pessoas e dissesse, não desanime de orar. Vamos, diga isso. Não desanime. Sabe, e essa situação levaram-se em média uns 5 anos para ser quebrada. Não importa quanto tempo demorou, o importante é que no final foi quebrada, foi neutralizada, foi paralisada. O diabo perdeu.
Eu não sei quanto tempo você está disposto ou disposta a ficar na brecha para ver o poder de Deus sendo liberado sobre a sua família em situações irreversíveis serem revertidas pelo poder de Deus. Então, não limite o que Deus pode fazer na sua casa. Aleluia, gente. Não limite o que Deus pode fazer na sua casa através das suas orações. Não limite. Não coloque um limite nisso. Não fique dizendo, fulano não muda, ciclano não muda. Situações irreversíveis, de conflitos, de separações, situações de distanciamento entre pais, filhos, mães, filhos, irmãos, podem ser quebradas pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus. Não há diabo é forte o suficiente para resistir o poder de Deus. Mas alguém precisa ficar na brecha pela situação e ficar lá. E só sair de lá quando a vitória estiver estabelecida. Eu amo esse texto que eu vou ler com você agora. Jeremias, capítulo 33. O versículo 3. A versão mais conhecida dele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Essa versão diz: chame por mim. Clame por mim, grite por mim, e eu responderei. Sabe, quando você ora, Deus responde. Nós não vamos orar para ver o que vai dar. Nós não vamos orar para ver o que vai acontecer. Nós vamos orar sabendo que a resposta é certa, a vitória é nossa. Você vai pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você vai golpear essa situação com as suas orações, até que o inimigo ceda, até que o inimigo retroceda, até que essa situação seja revertida pelo poder de Deus. Ele vai responder. Ele vai anunciar, ele vai realizar coisas grandes. Agora, deixa eu lhe perguntar, quantos de vocês já estão prontos para que coisas grandes aconteçam na sua vida? Aleluia! Isso que eu vou contar não está necessariamente ligado a essa mensagem, mas o Espírito Santo está dizendo para eu contar. Dias atrás eu fui fazer exames de rotina, nada demais, mas só para dar uma checada no templo do Espírito. E marcou-se as datas para que eu fosse buscar os exames. Mas dias antes dessa busca, foi essa semana, ligaram para mim e falaram assim: você pode vir aqui para nós falarmos com você? Ok, estou indo aí. O lugar onde eu fiz os exames. Você sabe que quando ligam, né, para isso, a nossa mente quer trabalhar. Sabe, irmão, naquele exato momento em que a minha mente começou a querer pensar e querer começar a imaginar, a especular o que poderia estar acontecendo, eu disse: diabo, pare, a minha mente não vai ficar divagando em pensamentos. Eu estou indo lá, não é nada demais, eu sou sarado, eu não morrerei, mas eu viverei. E sabe, quando eu cheguei lá, era só algumas perguntas que eles tinham esquecido de fazer para mim. Quem está entendendo aqui? Ouça isso, não deixe o diabo trabalhar coisas na sua mente.
Saiba colocar sua mente. E eu comecei, e eu estava dirigindo, sabe? E eu vou dizer para você, a minha mente foi atacada, mas sabe, eu peguei tudo que eu tenho recebido de homens e mulheres de Deus, e eu comecei a rir, falei, diabo, não adianta, eu vou chegar lá, não é nada, eu não vou ceder, eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu sou sarado, eu não morrerei, eu viverei, eu vou contar as obras do Senhor. Sabe, por isso que nós aprendemos fé. Para quando ligarem para você, antes do dia marcado para buscar os exames, você vai lá buscar, você vai lá pela fé. Você já não vai indo dizendo, rapaz, eles vão dizer que eu vou morrer. Não limite o que Deus pode fazer na sua casa, na sua vida, através das suas orações. Então, suas orações irão liberar o poder de Deus. Meu pai, pegue nisso. Suas orações. Você, irmãs, porque hoje essa mensagem, eu tenho até o título aqui para essa mensagem, mensagem especial do Dia das Mães. É para vocês. Mas logicamente que nós homens podemos pegar, porque nós somos homens, também são justos e também podem orar. Mas, irmãs, mães, ouçam isso. Suas orações. Suas orações. Antes de eu ler essa sentença. Irmãos, quando eu tinha 14 anos, o meu maior sonho era fumar. Eu não sei, irmãos, eu tinha um negócio, eu queria fumar de qualquer jeito. Filho de pastor, criado na igreja, batizado desde os 9 anos de idade. Mas na escola que eu estudava, os meninos da minha sala, vários deles, não todos, mas tinha um bom grupo desses meninos, que eles já fumavam. Sabe, e quando se é adolescente, quando se é jovem, como naquela época eu devia ter uns 14, 15 anos, eles fumam, mas eles não fumam comumente, eles fumam de um jeito glamouroso. Eles impostam o peitoral. O braço é diferente. Não é igual assim, vamos dizer, desculpa, velho fumando. Tem um glamour diferenciado. E eles eram assim populares na escola, eles estavam sempre com a turma e eram, de fato eram gente boa. Eu meio desentrosado, né? Crente, aquela coisa, não sabe se encaixar nas coisas ali. E tinham as meninas que ficavam em volta, eles eram populares entre as meninas. E aquilo começou a ser uma tentação muito grande para mim. Realmente foi uma tentação de eu querer fumar. Só que tinha um porém, a minha escola ficava num caminho. A primeira escola, ela não tinha muros, ela era um alambrado, ela era cercada por alambrado. Então, da minha sala, onde eu ficava sentado, eu sempre gostava de sentar na janela, porque quando a aula estava chata, eu me distraía com o movimento lá fora. Não façam isso. Não, essa fase da minha vida não é exemplo para ninguém. Mas, então de vez em quando eu via papai passando por ali de carro. Então era um caminho que ele fazia. E eu tinha a preocupação, bom, eu queria fumar. E eles fumavam na escola, eles iam para um canto ali. Na verdade não era nem tão escondido assim. O fato que eles fumavam ali, eu pensei, bom, eu vou fumar ali, papai vai passar, vai ver, vou chegar em casa, o pau vai quebrar. Eu preciso articular um meio de garantir que eu não vou ser pego com a boca na botija. Então um dia eu estudava na parte da manhã, eles chegavam mais cedo na escola para fumar, e naquele dia eu decidi, eu vou chegar mais cedo.
Vou inventar alguma história que eu preciso chegar mais cedo na escola. Então naquele dia eu cheguei mais cedo, eles já estavam lá fumando. E naquele dia eu cheguei no meio da roda e falei assim: ei, hoje eu vim aqui para fumar. Veja, ninguém me ofereceu. E eles começaram a fazer o que vocês fizeram, eles riram. Então eu falei: não, eu vou fumar. Não, Vitor, você não fuma. Não, eu vou fumar. Eu vim hoje aqui para fumar, vocês vão me ensinar a fumar. Então um deles falou: tá bom, se você quer, tá aqui. Quando eu peguei o cigarro, eu fui trazendo para a boca. Quando foi chegando perto da minha boca, dentro do meu espírito, eu vi a voz dizer assim: não faça isso. Naquele momento, o temor veio. Eu fiquei parado com o cigarro na mão. Todos me olhando naquela expectativa. E aí, você vai ou não vai? Eu falei: não, não vou. Agora veja como é que quando você ora pelos seus filhos, o que Deus faz. Passou aquilo, teve a aula. E a professora, lembro até hoje, a professora de geografia, inclusive o filho dela era um dos fumantes. E alguém soltou uma piadinha lá no meio da aula, falou assim: professora, o Vitor fumou hoje. Mentira, fofoqueira e mentira. Ela não falou nada. Era a aula anterior ao recreio, então depois da aula dela era o recreio. Tocou o sinal, a gente estava saindo do recreio, ela falou: Vitor, fica aqui que eu quero falar com você. Mas eu não achei que ela ia chamar a atenção, porque realmente ela era muito bacana com a turma e não havia nenhum problema. Ela falou: deixa eu lhe dizer algo. Eu sei quem é você. Eu conheço os seus pais. Eu sei aonde você mora. Se você fumar, eu vou bater na porta da sua casa para contar para sua mãe. Eu falei: cara, crente não pode fazer uma besteira. Crente não pode fazer uma besteira em paz. Quieto. Mas sabe o que é isso? É oração de uma mãe protegendo o filho. Você não pode estar na escola com o seu filho, suas orações podem. Então, suas orações irão liberar o poder de Deus para reverter qualquer situação impossível. Tome posse do que está escrito no Salmo 91. Salmo 91, o versículo 15, diz assim: ele me invocará, ou ela me invocará, e eu lhe responderei. Aleluia! Você crê que quando você ora, invoca, ele te responde? Agora veja, na sua angústia, eu estarei com ele. Momentos de angústia que passa a família, onde surgem problemas de saúde, problemas emocionais, problemas espirituais, influências negativas que vêm sobre o filho, que vêm sobre o marido, conflitos familiares, problemas financeiros, decisões e escolhas difíceis que surgem na família, trazendo angústia. Na sua angústia eu estarei com ele. Agora receba isso: eu o livrarei e o glorificarei. Então suas orações irão liberar o poder de Deus para reverter qualquer situação impossível. Agora, deixa eu acrescentar aqui, eu já estou caminhando para o final. Nessa prática de oração, insira nela, sabe, isso só chegou na minha vida muito mais lá na frente. Isso só entrou, o que eu vou falar só entrou na minha vida muito lá na frente. O quê? A oração em outras línguas.
Existe uma ajuda do Espírito Santo disponível na nossa vida de oração quando nós oramos em outras línguas. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vamos ter ajuda do Espírito Santo quando nós oramos em outras línguas. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos. Intercede pelos santos. Os seus filhos são santos? Amém. Seu marido é santo? Amém. Sua casa é uma casa santa? Amém. Mães, você é mãe de santo? Ué. Oxi. Se você é mãe, teu filho é santo, você é uma mãe de santo. Pastor, não sou não. Você está pensando em outra mãe de santo aí. Estou falando dela. Mas a maldade está na sua mente, irmão. O Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Às vezes, Senhor, eu não sei como orar por essa situação, mas eu vou confiar na ajuda do Espírito Santo agora. E você vai começar a orar em outras línguas. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar, porque ele vai interceder pelos santos, pelos da sua casa. Vou repetir, pelos da sua casa. De acordo com a vontade de Deus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Aleluia! Você sabe, muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, no país. E eu quero só lembrar, algo que eu tenho dito, eu não sei ser preciso nisso, eu não sei se eu comecei a falar isso em novembro, eu não sei se eu comecei a falar isso em dezembro, mas eu sei que eu comecei a falar nesse momento de mudança de um ano para o outro. Mas eu quero de vez em quando estar reforçando isso. Em 2024 é vital, necessário e é obrigatório que você permaneça na fé, que permaneça focado nas promessas de Deus e não permita que nada que está acontecendo no mundo ao seu redor distraia você. Não deixe que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor neste país, as más notícias, os acontecimentos, distraia você. Não fique o dia todo alimentando a sua mente com as más notícias. Se você quer alimentar a sua mente com alguma coisa, então alimente a sua mente com a palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero que a gente ore um pouco em outras línguas. Nós temos tempo. Aleluia.